Bom, e hoje finalmente eu trouxe a resenha de A Letra Escarlate para vocês. Bom, antes da gente começar a resenha, eu vou destrinchar um pouquinho sobre a vida do autor Nathaniel Hawthorne. Isso porque nessa edição que eu tenho aqui, da Penguin Companhia, o livro inicia com um ensaio sobre o funcionalismo público, que traz em si fatos reais com uma pitada de ficção. Talvez seja perdoável imaginar que um amigo gentil e atento, embora não o mais íntimo, esteja a escutar o que dizemos. Então, certa reserva natural tendo sido quebrada por essa recepção amistosa, podemos tagarelar sobre o que nos cerca e até mesmo sobre nós, mas ainda assim manter velada o eu interior. Até esse ponto e dentro de tais limites, um autor, penso, pode ser autobiográfico sem violar os direitos do leitor ou os seus. E é assim que inicia a Alfândega. O autor mesmo declara nesse trecho, depois desse trecho que eu acabei de ler aqui para vocês, que a intenção dele ao escrever a Alfândega era legitimar a história que viria a seguir, a autenticidade da sua narrativa, sua jornada que precede a escrita do livro que para ele viria a ser a sua porta de entrada no mundo dos grandes escritores, de onde viria o reconhecimento e o seu nome viria a ser imortalizado. E apesar de aclamado e ainda hoje ocupar um status de obra-prima da literatura norte-americana, o livro não alcançou o patamar tão almejado pelo autor. Na época da publicação, a obra não chegou nem a 7.800 exemplares vendidos, o que rendeu ao autor na época cerca de $1.500, o que para a época realmente era bastante dinheiro, mas nem se comparava com o que outros autores chegaram a ganhar e o reconhecimento e a quantidade de edições que outros autores reconhecidos e contemporâneos ao Nathaniel Hawthorne conseguiram alcançar. Ainda hoje é muito difícil encontrarmos referências sobre a obra, estudos sobre a Letra Escarlate, mesmo que pequenas citações em alguns livros que abordem estudos literários sobre diversas obras importantes, sobre diversas obras clássicas importantes. O que nós temos é sempre as mesmas obras de sempre que a gente já conhece, referenciada inúmeras vezes em obras e materiais de estudos, aquelas mesmas que estão em todos os livros, que estão em todos os canais, que estão em todos os lugares, mas esse diferencial que é a Letra Escarlate, que é muito difícil de encontrar. Na verdade, eu encontrei em alguns poucos lugares e alguns amigos me ajudaram. Eu quero agradecer a Suzane, que me enviou material, Suzane da Rádio Caractere, que me enviou material, a Jéssica, do canal Jéssica Matos, que também me enviou alguns materiais, que me ajudaram a embasar aqui essa obra, mas mesmo assim, são poucas coisas que a gente encontra sobre Nathaniel e sobre a Letra Escarlate. A Alfândega, que é o nome desse ensaio que precede a história, foi inserida aqui porque a leitura desse ensaio nos traz informações bem relevantes sobre a história e sobre a vida do autor, como por exemplo, que o Nathaniel Hawthorne é tetraneto do William Hawthorne. É difícil, Que imigrou para a América em 1630. E o seu filho, John Hawthorne, é trisavô do Nathaniel. E ele foi um dos magistrados que estiveram presentes durante o julgamento das bruxas de Salem. A mãe do Nathaniel ficou viúva quando ele tinha 4 anos. E aí ela criou-se, sozinha, sem auxílio de outro homem, os outros 3 filhos apenas com o auxílio ali dos familiares. Com 9 anos, Nathaniel machucou os pés e ficou durante um tempo com dificuldades para andar. Foi aí que os livros se tornaram seus grandes amigos. Nathaniel foi o primeiro da família a ir para a universidade. Casou-se com Sophia em 1842 e conviveu com grandes escritores como Ralph Waldo Emerson, Thoreau e Margaret Fuller. Quando Nathaniel retornou a Salem, ele passou o seu tempo recluso, lendo e estudando. Foi nas suas pesquisas sobre os puritanos e a Revolução da Nova Inglaterra que ele descobriu mais sobre os seus antepassados. Ele mudou inclusive a grafia do seu sobrenome. O William chegou, ele era Hattorbe, depois foi para Hawthorne e o Nathaniel mudou para Hawthorne, talvez numa tentativa de se desvencilhar desse passado. Não sei se meus ancestrais chegarão a se arrepender e pedir perdão aos céus por suas crueldades, ou se agora, em outro estado de ser, lamentam as consequências divinas de seus atos. Em todo caso, eu, esse escritor, como seu representante, cubro-me aqui de vergonha em nome desses homens e rezo para que qualquer maldição por eles invocada, conforme eu ouvi dizer que existe, e a triste
desfavorável condição que se abate sobre nossa raça há muitos anos sugere ser verdade, possa ser agora e daqui por diante removida. Sem dúvida, no entanto, qualquer um daqueles puritanos austeros e lúgubres considerariam penitência suficiente para seus pecados o fato que, depois de tanto tempo, o velho tronco da nossa árvore genealógica, coberto por veneráveis camadas de musgo, pudesse vir a exibir um desocupado, como eu, como galho mais alto. Nenhum dos objetivos que até hoje persegui lhes pareceria louvável. Nenhum dos meus êxitos, caso minha vida, tirante o escopo doméstico, alguma vez tivesse sido iluminada pelo sucesso, lhe suscitaria outra impressão que não fosse a de inutilidade, senão de verdadeira desgraça. O que ele faz da vida? Murmura a sombra cinzenta de um dos meus antepassados a outro. Escreve livros de ficção, mas que modo de ganhar a vida! Que maneira de glorificar a Deus e servir a humanidade de sua época e de sua geração. Venha a ser este. Esses são os elogios que trocariam meus ancestrais e eu através dos tempos. Ainda assim, por mais que me desprezem, há fortes traços de sua natureza entranhados em mim. Em Salem, quando ele começou a atuar ali na alfândega, aquele ambiente não era nada propício para Nathaniel. Ele não conseguia inspiração para escrever. E ele foi para Salem única e exclusivamente para trabalhar na alfândega, abandonando ali um pouco as suas intenções como escritor. Com a derrota dos democratas em 1848, Nathaniel perde seu cargo. Logo depois, ele perde também a sua mãe. E o Nathaniel era muito ligado à sua mãe. E ele sofreu muito com essa morte. Perdendo ali o seu sustento e perdendo a mãe, que era uma amiga tão grande para ele, ele ficou muito doente, ficou muito abatido. Quando ele se recuperou, ele iniciou a escrita da Letra Escarlate. E, portanto, essa ficção tem muitos traços de autobiografia. Inclusive, nesse ensaio aqui, a gente tem uma explicação razoável e plausível sobre de onde o autor tirou essa inspiração, né, a respeito da Letra Escarlate, em um determinado momento que ele está lá na alfândega realizando uma faxina e ele encontra uma letra bordada no meio de uma bagunça, assim, algo bem antigo. E ele não entende, ele não tem a resposta, né, do motivo daquela letra estar ali, então ele decide escrever o livro. Até então, nós não sabemos se essa história que ele conta também é ficcional ou se realmente foi verdade, que ele encontrou ali essa letra e decidiu inventar, e decidiu fantasiar sobre o que haveria acontecido, quem provavelmente era a portadora daquela letra. A pergunta, né, fica aí, como eu disse para vocês, é algo autobiográfico com traços ficcionais, como o autor mesmo disse aqui no início. Nem tudo é revelado. Na verdade, esse fato só nos instiga mais ainda a conhecermos e lermos a obra, que é a Letra Escarlate, que é a obra mais proeminente do autor. No primeiro capítulo, que é o capítulo de abertura, que tem o nome de As Portas da Prisão, nós temos uma narrativa que gera um suspense e uma expectativa no leitor. Quem é essa pessoa desconhecida que está prestes a sair pelas portas da prisão? Não tem como a gente não utilizar nesse início aquela técnica, né? Naquele livro que eu sempre falo com vocês, como ler romances como especialista, e não identificarmos todos os pontos que o autor quer abordar durante a obra já nessa primeira página. Nesse aqui é então um romance clássico, aquele romance nos moldes clássicos, que é a fórmula de todos os outros romances que estamos habituados, e a gente tem as respostas já na primeira página do que virá a seguir, do que o autor quer que a gente entenda, do que a história vai vir a abordar, sobre climatização, ambientação do romance, quando ele se passa. O Nathaniel já nos ambienta na Nova Inglaterra puritana, de pessoas carrancudas vestidas com trajes de cores soturnas, e aqui é o momento que ele não nos deixa livre para imaginarmos nenhum tipo de ambiente alegre. Ele se preocupa muito mais com as sensações do que com a ambientação visual, já que quando ele diz cores soturnas, ele deixa livre ao leitor que ele escolha a cor soturna que bem lhe entende, mas não deixa livre para que essa cor seja uma cor alegre, para que essa ambientação seja uma ambientação alegre, uma ambientação leve. Aqui o leitor escolhe a cor soturna que lhe vier à mente. Eu geralmente penso num cinza chumbo. Desses muros então sai Esther Prynne, uma mulher condenada por essa sociedade puritana por ter cometido adultério. Mas de todos os lados do porto, plantada praticamente no limiar da entrada, havia uma roseira selvagem
selvagem, carregada de seus delicados botões naquele mês de junho, e era possível imaginar que oferecia sua fragrância e frágil beleza ao prisioneiro que ali adentrasse, ao criminoso sentenciado que dali saísse para encontrar o seu destino, prova de que no fundo do seu âmago a natureza era capaz de conceder misericórdia e bondade. Podemos entender aqui então a relação que o autor faz da roseira com a prisioneira. A imagem da cadeia de pedras cinzenta relacionada aos puritanos e a roseira associada a Esther é uma tentativa do autor de nos manipular, de manipular a nossa simpatia a favor da Esther, para que até mesmo os leitores que tendem a reprovar uma prisioneira sintam empatia pela Esther. No romance, o Nathaniel ele não realiza um resgate histórico e as minúcias da sua descrição não idealizam realizar uma reconstrução histórica, nem uma ambientação realista, mas sim uma ambientação de simbolismo e de sugestão. As casas sombrias, a igreja, a escola, a praça. Dessa forma, a gente não deve ler esse livro aqui almejando conhecer sobre os costumes e a vida dos puritanos, nem os seus pensamentos e nem mesmo julgá-los a partir dessa história. Aqui nós temos comportamentos de puritanos, diálogos de puritanos imaginados pelo autor, que não era nem um historiador e nem um realista. Eu digo isso porque até mesmo o castigo que foi imputado para Esther poderia ter sido, inclusive, muito pior. Segundo Otto Maria Carpo, Nathaniel Hawthorne era um puritano antipuritano. A sua obra concentrou-se como em um foco toda a herança psicológica do puritanismo, a profunda consciência do pecado recalcado. A análise psicológica do romancista desvendou o segredo. Então, eu estava lendo esse livro aqui e o Bakhtin diz justamente o seguinte, olha, é um gênero de múltiplos planos, embora também existam ótimos romances de um só plano. O romance é um gênero de enredo intenso e dinâmico, ainda que existam romances que atinjam um descritismo puro, limítrofe para a literatura de ficção. O romance é um gênero que trata de problemas, e embora a produção romanesca em massa apresente um protótipo de puro entretenimento e leviandade, inacessível a qualquer outro gênero. O romance é uma história de amor, ainda que os maiores protótipos do romance europeu sejam inteiramente desprovidos de elemento amoroso. O romance é um gênero em prosa, embora existam magníficos romances em versos, ou seja, apesar de termos características que tornam alguns romances em si bem específicos e a gente consiga enxergar nesses romances essas características que tornam eles um romance clássico, um romance tradicional, aos moldes tradicionais, nós temos outros romances que conseguem se desvencilhar disso. E a construção do Nathaniel, apesar de ser uma construção que nos permite entender como romance, nós temos algumas questões autobiográficas, psicológicas, históricas, que nos fazem passar a sensação de que se trata ali de um romance histórico, quando na verdade nós temos um romance psicológico que traz a história ficcional apenas baseada em fatos autobiográficos que se misturam com fatos reais e que torna tudo isso uma ficção, de modo que a gente não pode olhar para esse livro como um livro histórico, apesar de ter traços históricos e autobiográficos. Deu para entender, gente? Ou eu falei, não falei nada. Hawthorne escreveu ficção psicológica antes mesmo de termos o desenvolvimento dessa técnica ficcional. Ele conserva aqui fielmente os aspectos da Nova Inglaterra do século XVII, tanto que você vai lendo o livro e você consegue realmente ser inserido nessa ambientação psicologicamente dizendo, na visão dele, já que a gente deve lembrar que ele escreve sobre um passado o qual ele não viveu, o qual seus antepassados viveram. Assim como no conto que eu já comentei com vocês, que eu li, que é o Vale das Três Colinas, que foi traduzido pelo projeto La Literatura Descoberta, o Vale das Três Colinas conta-nos a história de uma mulher, uma protagonista feminina que revive o seu passado através de
de vozes de pessoas que fizeram parte da sua vida. E nesse conto nós podemos notar que o Nathaniel já utiliza da força gótica em seus romances, um traço até um pouco vitoriano. Bom, para aqueles que estão até aqui aguardando a resenha do livro, eu não vou falar muito sobre ele, porque eu posso acabar entregando muitas partes da história. Mas eu acho que a maioria das pessoas já sabem, a gente tem um filme, nós temos uma releitura norte-americana desse filme também, que é muito engraçado. Em português está A Mentira, em inglês acho que é The Big A. Está disponível na Netflix, eu já comentei com algumas pessoas para assistir. É muito bacana, é com a Emma Stone, é muito engraçado esse filme. E a história aqui, né, do livro do Nathaniel, a gente tem uma mulher, a Esther Prynne, que foi condenada por cometer adultério. Ela vai para Nova Inglaterra sozinha, sem o marido. Ela era casada com um homem muito mais velho do que ela. Ele manda ela na frente, né, para poder construir aí um lar. É um homem curioso e ele não aparece durante alguns anos. Até então, para ela, ele estava morto. Ela acaba engravidando de alguém ali naquela comunidade e ela se vê obrigada a enfrentar essa comunidade puritana que também exige que ela diga quem é, né, na verdade, o pai daquela criança. Esther é uma personagem que aceita a sua realidade e que mesmo que ela supere todos os acontecimentos pelos quais ela passou, ela nunca poderá apagá-los. Nossa heroína escolhe viver aquele pecado sozinha, escolhe carregar aquele pecado. Ela não entrega o homem que juntamente com ela cometeu aquele pecado, ela é obrigada a carregar esse A aqui, bordar, né? Ela era uma costureira já naquela comunidade, então ela borda em todas as roupas dela esse A vermelho. Ela aceita o seu castigo com resiliência e obstinação e não rejeita o seu pecado, porque para Esther rejeitar o seu pecado era rejeitar a sua própria filha. Nós percebemos então que ela vive ali um conflito entre se arrepender do que fez e ao mesmo tempo, quando ela se arrepende disso, ela se arrepende do fato da sua filha estar viva e ela não quer se arrepender disso. Então ela vive nesse conflito entre o erro e a consequência do erro, o seu bebê, a pessoa mais importante para ela. Por mais que ela pudesse retirar aquela letra do peito, a sua filha era uma lembrança encarnada do erro que ela havia cometido. Bom, Otto Maria Carpo também diz o seguinte: Hawthorne é, excetuando-se Henry James, o artista mais consciente da literatura americana, o Flaubert da América. Uma pena ele não ser reconhecido em outros lugares. Eu imagino que talvez lá nos Estados Unidos ele seja, mas aqui infelizmente é muito difícil encontrar material sobre essa obra. A Letra Escarlate é a Madame Bovary americana, mas de uma pungente seriedade moral. Como Flaubert, é Hawthorne um romântico, já além do romantismo. Pretendeu denunciar as sombras em seu redor e não conseguiu eliminá-las em si mesmo, porque secretamente as amava. Como ele disse, né? Ele era um puritano antipuritano. Bom, gente, então é essa a resenha de hoje, né? Eu falei pra vocês que eu ia demorar um pouquinho pra trazer essa resenha, e isso porque eu cortei assim um monte de coisa que eu queria trazer, que eu queria falar, senão o vídeo ia ficar gigante. Eu já tô vendo que eu vou ter um trabalho para editar esse vídeo porque ele já tá com mais de 40 minutos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Recomendo a leitura desse livro. Eu tenho vontade de reler, mas quem sabe, né? Aqui, para vocês verem a quantidade de marcações que eu fiz. Nós temos aqui um pós-fácil excelente também, que foi massacrado. Muito bom, é da Nina Bain. E é isso então. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. A gente se vê então no próximo vídeo.